Olá, bem-vindos ao ensino médio. É o curso técnico de administração de empresas. Eu sou o professor André Luiz Menezes. A nossa disciplina é trabalho de conclusão de curso. A gente vai dar continuidade da aula passada, tá? Tipos de pesquisa. A gente estudou, já começou a ver na aula passada. E essa aula é uma continuação. Vamos à aula? O que nós estudamos até o momento? Que existe conhecimento, mas existe diversas formas de se chegar ao conhecimento. Qual é o conhecimento que a gente está vendo aqui em nossa matéria? É o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? É aquele conhecimento que pode ser testado, verificado, ele tem que ser comprovado. E para isso, o conhecimento científico se utiliza muito de pesquisa. Pesquisa é uma ferramenta que vai ajudar ao conhecimento científico a comprovar as suas teses. O que mais? Vocês do curso técnico têm a graduação tecnológica e da graduação estão no primeiro momento desse estudo científico, desse conhecimento científico, que é chamado de iniciação científica. E essa iniciação científica, a pesquisa, tem vários tipos de pesquisa. A gente começou a ver na aula passada quais tipos de pesquisa da aula passada. Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva, pesquisa explicativas, pesquisas bibliográficas e pesquisa documentais. Então a gente vai dar continuidade nessa aula com tipos de pesquisa. Vamos à aula? Primeiro tipo de pesquisa da aula de hoje são as pesquisas experimentais. O que acontece com a pesquisa experimentais? O nome já diz, ela vai experimentar. Experimentar o quê? Pesquisa experimentais são pesquisas que solucionam as variáveis capazes de influenciar um objeto de estudo. Então, a gente está estudando algum fenômeno. Quais são as variáveis que influenciam esse fenômeno? Por que está acontecendo isso? Se utilizar mais essa quantidade de química, vai modificar? Se utilizar menos, modifica? Então, quais são as variáveis? O que acontece que pode influenciar um objeto a se modificar, a se transformar? Então, a gente vai fazer o quê? Pesquisa experimentar. A gente vai experimentar várias possibilidades para influenciar um objeto. E essa influenciação vai fazer o que? Vai definindo forma de controle. Então, a partir do momento que a gente conhece, através de uma pesquisa experimental, como influenciar, como transformar um objeto em outro, a gente tem o controle. A gente pode fazer isso quantas vezes for necessário, porque a gente já sabe como fazer, a gente tem um controle dessa transformação, tá ok? Então, definindo forma de controle e observação dos efeitos que eles provocam. Então a gente tem o controle e também o efeito, a gente pode ser o efeito desejado, pode ser mais ou pode ser menos. Agora, os teóricos das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis desse tipo de condição. Tá? Então, o que acontece na sociedade muitas das vezes não podem ser testados com essa pesquisa experimental, porque pode influenciar um indivíduo, mas não influencia o mesmo fenômeno, não vai conseguir influenciar toda uma sociedade, tá ok? Então essa pesquisa experimental é para um objeto ser influenciado, a gente transformar esse objeto, tá? Em relação a fenômenos sociais, não é muito adequado esse tipo de pesquisa, que às vezes influencia um, mas não influencia outro. Vamos ao próximo tipo de pesquisa. Pesquisa ex post facto. O que acontece com esse tipo de pesquisa? Vai expor os fatos. São pesquisas que é muita semelhança, tá, com o que ocorre na pesquisa experimental. Buscam estabelecer as relações entre as variáveis e suas consequências sobre o objeto. Então ela vai expor os fatos. Ó, acontece isso porque foi feito isto, isto e isto. E essas três condições modificaram o objeto de estudo. Ela está expondo os fatos que foram modificados. Nessa pesquisa,
como o fenômeno já ocorreu, então só, já ocorreu a transformação. Mas por que esse objeto se transformou? Aí vai expor os fatos, por causa desses três características que o influenciaram. Então, ó, já ocorreu uma transformação. Na pesquisa anterior, experimental, a gente está buscando essa transformação. Nessa pesquisa aqui, ex post facto, já existe a transformação. A gente está só explicando por que foi transformado. Tá? Nessa pesquisa, como o fenômeno já ocorreu, o pesquisador irá identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar como se estivessem submetidas a controle. Tá? Então, ó, foi feita uma transformação de objeto, já existe. E a partir do momento que existe essa mutação, o que se desenvolveu de forma natural, que não foi assim outros experimentos? A partir desse momento, o que aconteceu a partir dessa transformação, tá ok? E a gente vai tentar agora estabelecer um controle sobre essas questões. Vamos ao próximo tipo de pesquisa. Estudos de Courter. O que acontece com esse tipo de evento? São pesquisas muito utilizadas na área de saúde. Mas por que são utilizadas na área de saúde? Nessa pesquisa, seleciona-se um grupo de pessoas que têm algumas características comuns. O que mais? E que são acompanhadas por certo período de tempo para se observar a incidência de doenças. Então, vamos pegar pessoas obesas de várias partes do mundo. São pessoas que têm características comuns, tá? E aí vamos acompanhar uma pessoa obesa nos Estados Unidos é diferente de uma pessoa obesa no Japão. Diferente no sentido assim, o que se come no Japão é bem diferente que o que se come nos Estados Unidos. Também pode ser diferente de uma pessoa obesa na região amazônica. Então, ó, são pessoas obesas que têm essa característica comum, mas com alimentações diferentes. Aí o que a gente quer saber nesse tipo de pesquisa? Qual a alimentação que causa o maior índice de doença nas pessoas? Pegamos alimentações diferentes com pessoas obesas em lugares diferentes. Aonde que se tem o maior índice de doença e por quê? Então, com esses grupos de obesos, a gente falou, ó, esse grupo de obesos com essa alimentação, nessa região, nesse clima, nessa região, tudo isso aumenta a possibilidade de doença. Esse é um estudo, então, na área de saúde, que é chamado estudo Courter. Tá ok? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Estudamos mais 3 tipos de pesquisa. E aí, pesquisa experimental, pesquisa de expor os fatos e pesquisa Courter. Uma vai criar um fenômeno, vai criar uma modificação. A outra, após existir essa modificação, ela vai ver o que está acontecendo com quem usa aquele item, naquela região, o que aconteceu de forma natural. Então a gente vai explicar, ó, com essa transformação naturalmente acontece isso. E a segunda, a terceira no caso, é utilizada muito na área de saúde. Vamos pegar pessoas em região diferente que têm as mesmas características e vamos ver por que essa doença acontece mais nessa região do que em outra região. Tá ok? Na próxima aula a gente vai dar continuidade com os 3 últimos tipos de pesquisa. Forte abraço e aguardo vocês. Até lá!